Oi pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre primeiro amor. O que que a Bíblia diz sobre o primeiro amor? Né? A passagem mais conhecida sobre o primeiro amor é quando Jesus conversa, né, com a igreja em Éfeso. E essa conversa está relatada lá em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 2. Eu vou ler aqui para vocês, diz assim: Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde caíste. Arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. Irmãos, essa passagem ela é muito didática para nós, nos ensina muito, porque a gente vê que Jesus chega e elogia a igreja, né, em Éfeso, fala coisas, sabe, fortes, que ela tinha amadurecido a ponto de pôr à prova quem se dizia apóstolo e na verdade não era. Era uma igreja perseverante que suportava coisas por causa do nome de Jesus. Mas Jesus pega e fala assim: mas eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. E Jesus pede para aquela igreja voltar, né, para o lugar onde ela caiu e voltar a praticar as primeiras obras. E fazendo, irmãos, trazendo para a nossa vida, né, individual, como filhos de Deus, as nossas primeiras obras, nossos primeiros dias caminhando com Cristo, muitas vezes nós não temos conhecimento bíblico, né? A gente chega, tudo é muito novo, a gente faz aquelas perguntas, e aí, como é que a gente ora? Como é que a gente fala com Deus? Né? Como é que a gente lê a Bíblia? Como é que o que esse versículo quer dizer? Mas ainda que a gente não tenha tanta experiência, tanto conhecimento, a nossa sede, a nossa humildade, sabe? O nosso amor, a nossa paixão em querer conhecer mais, isso agrada muito a Deus. E Deus não quer que a gente perca isso, sabe? Muitas vezes a gente vai lendo a Bíblia, indo em seminários, sabe? Estudando, fazendo cursos e tal, e a gente chega, né? E lá num nível bem alto, e isso é maravilhoso. Só que muitas vezes a gente cresce em conhecimento e a gente diminui em humildade, em rendição, a gente começa a se apegar a tantos argumentos teológicos, né? E abandona o primeiro amor, né? A gente começa a ser tão especialista em alguns assuntos e abandona a essência. Então, o que Jesus estava pedindo para essa igreja é: volte à tua essência, volte ao primeiro amor, volte a me servir com amor, com simplicidade, com humildade. E isso é maravilhoso. Agora eu quero ir lá para o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Aqui, Deus, né, usou Moisés para trazer para Israel o que Deus queria de Israel. E essa passagem, ela fala sobre o primeiro amor, né? Essa passagem, eu vou ler aqui para você, olha que interessante. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vocês vão entrar e possuir. Então, Deus tinha prometido para Israel uma terra, e Deus pega e fala para Moisés, né? Moisés, eu quero, quando o povo chegar na terra, eu quero que essa seja a cultura do povo. Eu quero que eles vivam dessa forma. E aí vamos ver o que é que Deus pediu para eles em primeiro lugar. Continuando aqui, no versículo 2: para que durante todos os dias da vida de vocês
os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esse mandamento, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. E aí no versículo 4 diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, então Deus pega e faz uma introdução, né? Moisés faz uma introdução e ele fala: olha, eu vou falar algo aqui que vocês precisam obedecer, que os filhos de vocês precisam obedecer, os netos de vocês precisam obedecer. É isso que Deus mais quer que vocês vivam nessa nova terra, nessa terra prometida. Então, Moisés prepara ali o coração do povo para o que ele irá falar. E isso era o que Deus queria daquele povo. E aí ele fala assim: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Então, Moisés fez toda uma introdução para dizer para o povo o que Deus mais quer é que vocês o amem. Amem a Deus. Então, lá em Apocalipse, Jesus fala, né? Vivam como no primeiro amor. Vivam no primeiro amor. E aqui, Moisés, né, usado por Deus, traz para Israel: Israel, primeiro o amor. O que eu mais quero, né? A primeira coisa que eu mais quero é o amor. Primeiro o amor. Eu quero que vocês me amem acima de tudo. Isso para mim é primordial, é a prioridade, o amor de vocês. E eu quero voltar para o início de tudo, lá em Gênesis, antes da queda do homem, e que também fala sobre o primeiro amor. Isso é muito interessante, eu gosto muito de ver essa passagem por esse ângulo de primeiro amor. Lá em Gênesis, quando Deus, ele vai fazer, né, o ser humano, a Bíblia diz assim, né, que Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, a primeira coisa que a gente entende ali é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem fazer o homem, né, a imagem e semelhança do próprio Deus. E no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 7, Moisés, que também escreveu Gênesis, ele fala sobre a formação do homem, ele explica, né, detalhe por detalhe, como é que Deus fez o homem. E diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então, gente, o homem, ele foi criado de uma forma especial. Ele não foi criado tipo, haja homem. Não. Deus formou, né? Deus pegou as mãos dele e moldou o pó da terra. Isso já é maravilhoso. Gente, Deus colocou muito amor na criação do homem. Foi algo muito especial. Quando Deus decidiu criar o homem, ele disse: vamos, façamos o homem. E Deus colocou a mão na massa, né? Deus colocou muito amor na criação do homem. E aí Deus pega e molda todo o homem, né? Deixa o homem ali prontinho, né? Eu costumo dizer como se Deus tivesse criado ali um bonequinho ali de terra, todo perfeito. Mas aquele boneco, né? Aquele ser de terra ainda era simplesmente barro. E o que é que Deus faz? Deus pega, diz assim: e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E como é que a gente vê o primeiro amor aqui? Pessoal, pensa só. Quando Deus, ele pega, né, aquele boneco ali de terra, né, de barro, e ele tá ali todo da forma como Deus queria, só que faltava vida. E aí Deus pega, se aproxima da narina
daquela terra, daquele barro em forma de homem e Deus sopra. Quando Deus sopra, a vida de Deus entra naquele homem, né? E, gente, naquele momento, Adão abriu os olhos, né? A primeira vez que ele abriu os olhos. E qual foi a primeira cena que Adão viu? Foi Deus. Ele estava ali deitado, né? Porque ele estava sem vida. E quando ele abre os olhos e ele vê Deus, a face mais maravilhosa do universo, né? A face que será o prêmio, o grandíssimo galardão dos salvos, dos filhos, contemplar a face de Deus. E ali Adão contemplou aquela face gloriosa. Então, meu querido, quando Adão abriu os olhos e viu a face de Deus, ele amou a Deus. O primeiro amor de Adão não foi Eva. O primeiro amor de Adão foi Deus. Isso fala sobre primeiro amor. E o interessante, agora vamos ver como é que é a criação da mulher, né? Que também explica aqui no capítulo 2, no versículo 21, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Então Adão estava dormindo. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Então, Adão estava dormindo e Deus tira uma costela dele, né? E daquela costela, de uma forma que só Deus sabe, Deus pegou e forma uma mulher, né? Agora ali o desenho é de uma mulher. E da mesma forma, Deus pega e sopra em Eva. Quando Eva abre os olhos, ela não viu Adão. A primeira pessoa que Eva viu foi Deus. E mais uma vez, o primeiro amor de Eva, o primeiro amor da mulher é Deus. E aí depois que Deus leva Eva para Adão, né? Então, meu querido, o nosso primeiro amor é Deus. Não são nossos filhos, não são nossos cônjuges, nossos pais, nossos amigos. O primeiro amor nosso, de cada um de nós, é Deus, deve ser Deus. E nós, né, Adão e Eva, nós como humanidade, nós caímos. E Jesus, quando ele nos restaura, ele também restaura isso quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, né? Quando o Espírito Santo nos faz nascer novamente. Jesus nos chama para esse primeiro amor e não quer que a gente jamais saia desse lugar. Então, o primeiro amor é algo que Deus quer que esteja sempre no nosso coração. O primeiro amor, um amor sincero por Ele. Isso para Deus é o primordial, é o primeiro, é a prioridade, né? Quando Deus nos fez, Ele fez pessoas para amá-lo. E Deus valoriza muito isso, muito mais que dons, talentos, conhecimento. O primeiro amor, né, é o que Deus quer de nós. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, o nosso amor, o nosso primeiro amor é a resposta ao amor que Deus deu para nós primeiro. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.